Boa noite, aqui quem está falando é Márcio Macedo, jornalista. Eu vou estar com vocês nessa live hoje, onde a gente vai discutir diversos assuntos de atualidade política. A nossa companheira Ângela Carrato, jornalista, professora universitária, não vai estar presente hoje nessa live, mas vou fazer aqui meus votos para que ela volte o mais depressa possível para a nossa convivência e para a nossa live também, não é? E hoje, como eu já antecipei, nós vamos percorrer, vamos conversar sobre assuntos, né, como, por exemplo, a viagem do Lula à Europa, né, à França e à Itália, onde ele encontrou com autoridades, onde ele participou daquele movimento Empodere Nosso Planeta, e também da cúpula para um novo Pacto Financeiro Global. Então, vamos também ver, enquanto a liderança do Lula no exterior ela cresce e se consolida, a exemplo que aqui no Brasil, os detratores do Lula, aquelas pessoas que procuram criar dificuldades para o Lula ou querem impor a agenda do governo passado ao governo atual, elas vão encontrando dificuldades e que eu não sei se essas dificuldades elas vão ser superadas por elas. E, por outro lado, vamos falar também sobre os candidatos, né? Sobre os prováveis candidatos a presidente pela extrema-direita em 2016, né? No caso do Romeu Zema, do Tarcísio de Freitas, que, apesar da vontade de estar muito empenhados em construir suas candidaturas, né, as suas alternativas políticas, eles, pelas suas próprias ações, eles estão encontrando dificuldades. Essas dificuldades, não, eu acredito que tendem a atrapalhar eles em suas pretensões futuras. Bem, lembrando aqui também que esse é um programa do Coletivo Alvorada, que tem 10 publicações entre semanais e diárias. As pessoas podem curtir, podem compartilhar esse programa, assim como os outros do Coletivo Alvorada. E isso tudo ajuda, né, na difusão das nossas ideias, das informações que a gente passa aqui e da nossa visão de mundo e como nós estamos alinhados ao projeto de transformação social, né, a gente pode fazer avançar também o nosso projeto. Então, fazemos parte da imprensa independente, né? Aquela que não tem rabo preso como ninguém, como diz a nossa colega Ângela Carrato, nossa colega e amiga Ângela Carrato, né? Não tem rabo preso com ninguém. Então, vamos começar com a viagem do Lula, né? O Lula teve 3 dias ou 4 dias, se eu não me engano, pela Europa, na Itália e na França, conversando com personalidades, participando de eventos, né? E defendendo, acima de tudo, os nossos interesses. O Lula se encontrou com o Papa Francisco, com quem ele conversou sobre paz, fome, desigualdade, né? E parece que as posições do Lula são muito semelhantes à do Papa Francisco. Então, o Papa Francisco, está aí a foto do Papa Francisco, mas na seguinte circunstância: o Lula, que é o fotógrafo, do seu fotógrafo, Ricardo Stucker, que está conversando, que está cumprimentando o Papa. Essa foto mostra que, apesar dos assuntos sérios que eles trataram lá, também houve espaço para brincadeira, para o relaxamento e para algum tipo de confraternização, né? Então, está aí o Lula, de fotógrafo, fotografando Stucker junto com o Papa Francisco. Bacana, né? Então, desse encontro com o Papa Francisco, saiu a ideia, as informações que a gente tem, é que foi um encontro bom, foi um encontro de trabalho, né? Foi um encontro de trabalho, e que nesse encontro deve ter sido acertado algumas iniciativas comuns, ou pelo menos um discurso comum frente aos grandes problemas mundiais, já que as posições do Papa e do Lula são bastante parecidas,
ou muito parecidas, vamos dizer assim. Na Itália, o Lula teve diversos contatos, né? Ele conversou com o presidente da Itália, o Sérgio Mattarella, com o prefeito de Roma, Roberto Galtieri, que participou da campanha Lula Livre, reivindicando aí a soltura do Lula quando ele esteve detido em Curitiba, e com a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni. E aí muita gente vai perguntar assim, pô, mas está certo, conversar com o Galtieri, conversar com o Mattarella está certo, mas conversar com a Giorgia Meloni é de extremo-direita. Mas o próprio Lula se encarregou de explicar por que ele estava encontrando com a primeira-ministra. Ele disse o seguinte, ele precisava reconstruir as relações do Brasil com a Itália, e ninguém melhor que isso, que a chefe do governo italiano, a Geórgia, né? Então, ela é de extrema-direita, e o Lula, nós sabemos as posições do Lula, mas ele mostra que entre autoridades, entre chefe de Estado, chefe de governo de país, eles têm que superar as divergências ideológicas e construir consensos, né? Para que ambos os países sejam beneficiados. Então, essa é a lição do Lula. E o Lula, nessa viagem, ele diz o seguinte, eu estou viajando para retomar relações, reconstruir relações, e estou viajando também para colocar o Brasil no centro do debate climático que ocorre no mundo nesse momento. Então, o próprio Lula falou, olha, vamos reconstruir relações. E aí, vamos conversar com quem for possível, porque, acima de tudo, os interesses do Brasil e os interesses do nosso país, dos interesses do nosso país. O Lula, depois da Itália, depois que teve com o Papa, depois que teve com essas autoridades, ele foi para a França, onde ele participou de dois eventos bastante expressivos, dois eventos assim, nos quais o mundo inteiro estava de olho. O primeiro foi no campo de Marte, nas proximidades da Torre Eiffel, tendo ao fundo a Torre Eiffel, onde ele, em meio a várias personalidades mundiais e artistas assim, conhecidos no mundo inteiro, ele disse que ele falou por 8 minutos e deixou claro o seguinte, que a Amazônia é brasileira, né? Mas que a Amazônia é também do mundo, né? Porque a vida em outros lugares do mundo depende da Amazônia. E então, na medida que nós temos o controle da Amazônia, mas a Amazônia interessa lá, ela também é do mundo. E que os países desenvolvidos, os maiores poluidores desde a Revolução Industrial, há 200 anos, eles têm que contribuir financeiramente para a manutenção das florestas em pé, né? Porque essas florestas, como eu já disse, elas interessam o Brasil, mas elas interessam também o mundo inteiro. Se o mundo ajudou a criar essa situação em que a vida no planeta corre risco por causa dessa ah, dessa destruição, esse excesso de poluição, É, isso não aconteceu à toa. Os países que hoje reclamam contra as árvores que são derrubadas aí na floresta amazônica, eles contribuíram para isso e não é de agora. E que tem que, sim, ajudar os países pobres, né? Os países que precisam a manter essas florestas de pé, em proveito nosso, mas em proveito deles também. E o Lula, nesse evento, em Poder do Nosso Planeta, ele levou a plateia ao delírio, né? Quando ele falou que até 2030 ele quer zerar o desmatamento e quer punir severamente, duramente, como ele mesmo disse, né? Aqueles que derrubarem uma árvore para poder plantar ou para poder criar gado. Eu acho que é uma promessa assim, que ele vai levar a sério, ele tem levado a sério, e de forma que assim a gente vai ver o nosso patrimônio natural, né, os biossistemas da Amazônia sendo protegidos, né, doa quem doer. Bem,
No outro evento, que foi a cúpula para o novo acordo financeiro global, o Lula foi também muito explícito nas posições dele e assumiu até um ar de denúncia, né? Ele, por exemplo, ele começou denunciando a União Europeia, que, de certa forma, estava envolvida na própria promoção desse evento, da promoção da cúpula, já que o Macron foi o seu dos maiores defensores e o seu organizador. O Lula falou: olha, não vai ter acordo com a União Europeia e Mercosul se a União Europeia não revogar as, as sanções que ela está colocando para os países que, por exemplo, desrespeitarem os acordos climáticos, não agir para a preservação do meio ambiente, né? O Lula não tem nada contra a preservação do meio ambiente, mas ele fala o seguinte: acordos não se constroem com ameaças ou não se constrói com distinções, né? Por que um país que não pôde cumprir, às vezes não cumpriu, não foi por vontade de seus governantes, ele vai ter que ser sancionado e vai ter que ser sancionado e vai ter que ficar suspenso aí na curva. Então, Lula falou que desse jeito ele não negocia. Ele não negocia esse novo acordo com a União Europeia, porque ele entende isso como uma camisa de força, que ao invés de ajudar o cumprimento das metas ambientais e facilitar a vida dos países que participam, membros do Mercosul, ele vai criar dificuldades, vai prejudicá-los. O Lula falou também, não sobre a necessidade de reformulação, ou talvez até de refundação das organizações multilaterais. Ele falou o seguinte, que essas instituições, por exemplo, como o Banco Mundial, como o Fundo Monetário Internacional, muitas vezes ele estimula, promove as desigualdades e o aumento das desigualdades. Ele fala que organizações que foram criadas em 1945, elas não podem permanecer inalteradas até hoje, como, por exemplo, porque em 1945 a realidade é outra. E hoje, em pleno século XXI, os problemas mundiais são outros e a realidade são completamente diferentes. Então, o Lula defende, ou defendeu na cúpula, a reformulação dessas instituições e incluiu aí também a ONU, né? Porque são absolutamente necessários. Se não houver uma reformulação, essas entidades, essas instituições vão ficar sem muita utilidade, porque elas estão organizadas para um mundo que já não existe mais. E um mundo que já não existe mais. E também a reorganização é necessária, porque o Lula acha que o sul do mundo, os países do sul do mundo, eles precisam ter uma participação maior nessas entidades, inclusive em cargos de direção. Se não houver essa reformulação e essa inclusão dos países em desenvolvimento, da América Latina, da África e alguns da Ásia situados mais ao sul, não vai mudar nada. As condições de desigualdade que existem hoje, que se aprofundam, elas vão continuar a mesma. E disse também que se não houver a eliminação das desigualdades entre pessoas e entre regiões do mundo, qualquer acordo climático, qualquer protocolo está fadado ao fracasso, né? É uma observação interessante, inesperada, eu acredito que para a maioria dos participantes na cúpula, mas ela é real, reflete bem a, a realidade, né? Esses discursos do Lula não foram alvos de muita crítica nesse evento e nem repercutiu muito na imprensa, né? As colocações, os questionamentos, as cobranças que ele fez, porque é quase impossível rebater essas colocações. Muitas vezes, o que nós temos tido na imprensa
a reação da imprensa, que mais ou menos o que pensam as classes dominantes, né? Brasileiras e internacionais, é esconder essas declarações, ou minimizá-las, ou deixar lá no pé da página de uma publicação impressa. Né? Mas aqui no Brasil, houve quem criticasse esse protagonismo do Lula, né? Do Lula e do nosso país, né? Como, por exemplo, o Ciro Nogueira. O Ciro Nogueira, ele falou que o Lula quer ser presidente do mundo. Bem, eu não acredito que o Lula tenha essa pretensão. Né? O que o Lula pretende, na verdade, é, é ser ativo nessas discussões, nesses debates internacionais e defender os interesses do nosso país, que muitas vezes coincide com o interesse de outros países, colocados nossos vizinhos, ou da África, né? Muitos desses nossos interesses coincidem. E o Lula ele se colocou como uma liderança em construção desses países, né? Então, o Lula, além de presidente do Brasil, muito em breve ele pode estar falando não só apenas pelo Brasil, mas por outros países também. Um exemplo disso, por exemplo, ele falou quando essa tentativa do Lula construir uma liderança forte que represente o Brasil e outros países também, é quando ele fala que vai se articular com o Congo e com a Indonésia, detentores de grandes florestas tropicais como nós, em busca de medidas, em busca de propostas, em busca de soluções, né, dos problemas ambientais que a gente vive hoje. Lula também foi criticado, porque o Lula faz uma viagem, como ele fez essa França e a Itália, o calendário dele para o segundo semestre já está pronto. Não, o Lula viaja demais, o Lula viaja demais. Mas o Lula ele tem que viajar demais, mesmo, né? Porque ele é presidente dos maiores países do mundo, o país que já foi a sexta maior economia do mundo. E a própria implementação da agenda interna do Lula depende em grande parte dessas alianças que ele faz nessas viagens internacionais. Então, o Lula, se tem outros presidentes que não viajaram, que não achavam que não era necessário viajar tanto, o Lula está certo em viajar, porque ele, sentado só na cadeira dele de presidente no Palácio do Planalto, ele pode resolver muitos problemas, mas não vai resolver todos. Então, ele tem que, sim, defender os interesses brasileiros, não só no Brasil, mas no mundo inteiro também. Os críticos estão falando agora, né? Olha, o Lula precisa comprar um outro avião. O Lula está querendo comprar um outro avião, ele já tem um avião que ele comprou mesmo no primeiro, no segundo mandato, e ele já quer trocar por um avião maior. Eu acho que o Lula, se ele quer mesmo comprar um outro avião para o uso da presidência, né? Ele tem que comprar mais, tem que comprar, porque isso não é luxo, é uma necessidade. Como, por exemplo, quando o presidente vai ao Japão, por exemplo, o avião dele faz 3 escalas, né? 2 escalas, desculpe, faz 2 escalas, e essas escalas elas são penosas para uma pessoa que já tem 77 anos. Né? Então, é muito melhor e talvez mais econômico você fazer uma viagem direta do Brasil ao Japão, por exemplo, num avião maior, do que fazer uma viagem que você vai parando em vários lugares antes de chegar ao seu destino final. Então, nessa questão que o Lula tem recebido críticas também, na questão do avião, ele está certo, tem que comprar um avião melhor mesmo. O avião não foi feito, não vai ser para o deleite dele, nos momentos de folga, nos momentos de lazer. Vai ser um instrumento de trabalho que vai levá-lo onde ele precisa ir nas melhores condições possíveis. Bem, ao mesmo tempo que a gente vê a presença firme e decidida do Lula no cenário mundial, a gente vê os adversários do Lula começando na berlinda, eu acho que começando a definhar. Né? A gente está vendo aí o caso do Lira, que todo dia a gente vê no Jornal Notícias do Lira falando, olha,
o seu Luciano Cavalcante, seu assessor, depositou tanto na conta do Lira hoje. A gente pode ver que o motorista dele depositou mais tanto, inclusive dinheiro para pagar compromisso do Lula, do Lira, como compras de bebida, como peças de Réveillon, etc., etc., né? Então, essas denúncias, né, constantes, né, quase todo dia tem uma novidade negativa para o Lira, pode levar, enfraquece o Lira, abala a credibilidade dele. E pode ser que ele não seja esse estorvo do governo, essa tentativa dele de dificultar a vida do governo na Câmara dos Deputados e na tentativa dele de impor a agenda do governo passado, né? E a gente está vendo também outras acusações contra o Lira, além desses desvios da compra dos famosos kits de robótica para a escola lá de Alagoas. A gente está vendo aí as acusações de nepotismo contra o Lira na Companhia Brasileira de Trens Urbanos, CBTU, que já é conhecida como a estatal do Lira, né? Tamanha influência dele lá dentro. E, no caso desse nepotismo, ele pega 4 parentes, um em Brasília, 3 em Maceió e 6 assessores, né? Com salários assim, razoáveis, né? Assim, grandes em termos de Brasil. Então, essa questão é mais uma questão que está atormentando o Lira aí nos últimos tempos e pode contribuir para o desgaste da imagem dele, da liderança perniciosa e retrógrada que ele exerce na Câmara dos Deputados. Nos últimos dias, apareceu mais uma denúncia, que antes de separar da ex-mulher, Luciane Lins, ele a agredia fisicamente, emocionalmente e, segundo ela, né, até estuprou, né? Bem, ela foi perguntada, porque só agora ela falava de um acontecimento de 2016. Ela falou que estava querendo proteger os filhos, estava querendo reconstruir a vida dela, né? E que só agora ela tinha coragem, tinha condição, né, de trazer esse fato ao conhecimento público. A agência pública, que é um site de notícias na internet, publicou essa informação. A revista Piauí também publicou essa informação sobre estupro, né? E é mais uma coisa que pesa contra o Lira. Com relação aos desvios, aos depósitos oriundos de desvios na compra dos kits de robótica, a Polícia Federal encaminhou uma série de essas informações, né? Esses desvios, um de 650 mil, envolvendo 30 depósitos feitos pelo assessor dele, esse tal de Luciano Cavalcante, que é uma pessoa de extrema confiança e do Lira, para o Supremo Tribunal Federal. Vamos ver o que vai dar, né? O Lira é muito articulado na área econômica e na área jurídica, né? Então, não vamos esperar facilidade nessa tentativa de acuar o Lira, né? De torná-lo menos pernicioso ao governo e ao Brasil de uma maneira em geral. Mas eu acredito que eu acho que vão aparecer tantas coisas mais como tem aparecido, que ele tende a se enfraquecer e a situação do nosso governo, do governo do presidente Lula, com quem nós nos identificamos, né, ficar mais fácil, como é hoje, por exemplo, no Senado. Falar em Senado, o Senado está em pé de guerra com outro camarada, com outra pessoa, com outra autoridade, que vem criando dificuldades aí para o governo, que é o presidente do BN, do Banco Central, Roberto Campos Neto. Depois que ele anunciou, o Banco Central anunciou a manutenção da taxa de juros em 13,75%, as informações que circulam que houve um descontentamento geral no Senado. Esse descontentamento foi por quê? Com a economia bombando, com a inflação baixa,
com o PIB crescendo, né? Pouca gente achava que o PIB ia crescer no governo Lula nesse primeiro ano, por causa das políticas do Banco Central, de juros altos, né? Mas, na verdade, o PIB vai, já expectativa de que o PIB atinja 2% esse ano, né? E com o desemprego, com o emprego em recuperação, não justificava, não precisa de 13, uma taxa de juros tão alta, a maior do mundo, nesse patamar de 13,75%. 13,75%. Então, o Senado, né, assim que saiu, foi comunicada a manutenção da taxa, houve um certo descontentamento no Senado. E talvez fruto desse descontentamento é o convite que o próprio Senado aprovou para que o Lira compareça à casa, né, à Câmara Alta, e dê explicações por que essa taxa não cai, né? Sendo que ela agrada muito pouca gente. O próprio mercado já mostrou que não ficou satisfeito com a manutenção da taxa. Setores produtivos, né, setores da indústria já demonstraram também insatisfação com essa taxa de juros elevadíssima nesse patamar. E o comércio varejista também demonstrou que não está satisfeita, porque dificulta a vida das empresas comerciais, né? A própria presidente do Magazine Luiza, a empresária Trajano, ela disse o seguinte, que ela ligou mais de 20 vezes para o Roberto Campos Neto, pedindo a ele para baixar as taxas, porque estava difícil tocar a empresa dela com taxas elevadas, né? Eram taxas tão altas, prejudicam a empresa, que deveria substituir as lojas americanas de importância com esse papel, com essa situação de insolvência das lojas americanas, de recuperação fiscal, e, no entanto, essa empresa não vai, porque ela também está em dificuldade financeira. Mas, como eu disse, o Roberto Campos Neto vai ao Senado se explicar, por quê. Com os indicadores da economia todos positivos, as taxas da economia, a taxa de juros não cai. Agora, eu vou pedir à produção técnica que passe dois vídeos. Primeiro é o Lula conversando na live semanal dele, falando da importância do combate da desigualdade, né? Que ele ele defendeu a diminuição dessa desigualdade no mundo inteiro, como exemplo ele faz aqui no Brasil. Então, e o segundo vídeo é um vídeo como o salário está se recuperando. Então, por favor, Alessandra, coloque na tela os dois vídeos. Um foguete para ir para o espaço, passear, ver se tem um lugar melhor para ele morar. Ele não se toca que poderia melhorar a qualidade de vida, melhorando a qualidade do alimento daquele, de emprego, da casa, da moradia. Não seria possível? Então, a minha tese e a do Papa é a mesma, é o seguinte: nós precisamos transformar a questão da desigualdade uma coisa para indignar a sociedade. Nós, seres humanos, humanistas, temos que ficar indignados com a desigualdade salarial, a desigualdade de gênero, a desigualdade racial, a desigualdade na educação, a desigualdade na saúde, a desigualdade na moradia, a desigualdade na oportunidade. Sabe, nós temos que ficar indignados, todo mundo tem direito. Silva, uma família brasileira boa praça, que poderia ser a sua. No final de 2022, juntos, os Silva tinham uma renda de R$ 7.126 para passar o mês. Tudo era contadinho na ponta do lápis. Hoje, as coisas têm melhorado. Antônio, o pai, é padeiro e ganha 2 salários mínimos. Com os descontos do imposto de renda e INSS, ele fechava o mês com R$ 2.200 líquidos. Agora, com o aumento do salário mínimo e a isenção do imposto de renda, passou a ganhar líquido R$ 2.420. Célia, a mãe, é técnica de enfermagem. Em 2022,
2022, ela recebia R$ 2.214. Agora, com a conquista do Piso Nacional da Enfermagem, seu salário, já com os impostos e INSS deduzidos, passou a ser R$ 2.951. Arthur é mestrando e, para garantir seu transporte, alimentação e materiais, ele conta com a bolsa de estudo e pesquisa, que também foi reajustada, saindo de R$ 1.500 para R$ 2.100. Já Pedrinho está na escola e, através do programa Segundo Tempo, pratica esportes no contraturno das aulas. Com mais investimento na merenda, tem sido ainda mais gostoso passar o dia por lá, e o bolso dos papais agradece. A vovó Ana ganhou um aumento na aposentadoria e agora recebe R$ 1.320. E com o retorno do programa Farmácia Popular, seus remédios para osteoporose estão garantidos de forma gratuita. Sem falar no adiantamento do 13º que veio esse mês. As coisas têm realmente melhorado. Inflação baixando, a comida e o gás mais baratos. Agora o Silva até sonha com o carrinho zero. Cuidar de todas as famílias brasileiras é prioridade para o governo federal. Brasil, União e Reconstrução. Bem, no primeiro vídeo a gente mostra o Lula em plena luta, em plena campanha contra as desigualdades, né, que afeta as pessoas, grupos sociais e países. E no segundo a gente vê a nova realidade que está formando do assalariado brasileiro, né, a partir dessas medidas que o governo Lula está tomando na área social, na área econômica. E voltando ao Banco Central, que eu estava falando que a situação do Campos Neto está ficando complicada, que ela pode se complicar, basta lembrar que a senadora Ana Paula do Maranhão entrou com a representação no Conselho Monetário Nacional pedindo que o Conselho oficie ao Senado, peça ao Senado, né, a destituição do Roberto Campos Neto da presidência do Brasil, do Banco Central, por não estar cumprindo as metas previstas para o banco na própria lei que faz a dependência, a independência do Banco Central, independência do governo, mas não do mercado, bem entendido. E também houve o deputado Lindenberg Farias, né, que também protocolou um documento aí, junto ao Conselho Monetário Nacional, pedindo, né, que o Conselho peça ao Senado a destituição do Roberto Campos Neto pelo mesmo motivo. O Conselho Monetário Nacional é formado pelo secretário da Fazenda, pelo ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento e pelo presidente do Banco Central. Então, assim, com essa insatisfação toda, com o governo tendo 2 votos no Conselho, parece que não vai ser tão difícil assim a destituição do presidente do Banco Central. Vamos ver como é que as coisas vão ocorrer até no mês de agosto, né? No mês de agosto, o Conselho Copom, o Comitê de Política Econômica do Banco Central, eles se reúnem novamente para examinar as questões dos juros. Caso não haja uma nova queda, caso não haja uma queda, conforme é o desejo de todo mundo, né? Até do setor financeiro, que já viu que é mais interessante entregar os anéis do que perder os dedos, a situação do Roberto Campos Neto tende a se complicar. E tende a se complicar também pelo fato da base de integrantes da base de apoio do Lula no Congresso ter descoberto um processo lá no Tribunal de Contas da União, onde consta que no balanço do Banco Central de 2019 há um malabarismo contábil que some com R$ 1 trilhão. Em 2019, né, o ano do balanço, foi o primeiro ano da gestão do Roberto Campos Neto no Banco Central. Ele assume praticamente ao mesmo tempo que Bolsonaro. Bolsonaro assumiu no dia 1º de janeiro e o Roberto Campos assumiu mais para o final de fevereiro, né? Mas, assim, ainda assim, bastante próximo da data do presidente. E o Roberto Campos Neto tem tamanha proximidade com o ex-presidente e com as teses defendidas pelo ex-presidente, né? E ele integrava o WhatsApp de ministros do Bolsonaro. E, por falar em Bolsonaro, é outro que está em maus lençóis, né? Porque o Tribunal Superior Eleitoral está reunindo essa semana
amanhã mesmo vai ter uma outra sessão para examinar a questão da inegibilidade do Bolsonaro. Bolsonaro, se a inegibilidade for aprovada, ele vai ficar 8 anos sem poder se candidatar a nada. E tudo indica, né, pelo parecer do relator e pela disposição no tribunal, no TSE, que ele vai ser mesmo inelegível. Ele vai ser inelegível e o PL, o Partido Bolsonaro, o Partido Liberal, né, ele não está menosprezando um pouco a questão da inegibilidade do Bolsonaro, porque ele acha que o Bolsonaro, mesmo inelegível, ele continua na vida política, ele continua com 25% da preferência dos eleitores e que ele vai poder ajudar a eleger nas suas eleições municipais no ano que vem muitos prefeitos, muitos vereadores afinados aí com as propostas dele, né? Com a barbárie dele. E eu não acredito muito nisso. Eu acho que com essa tamanha afirmação, com essa tamanha exposição, eu acho que ele vai se debilitar um pouco. Pode ser que não desapareça, mas eu não acredito que ele vai ter tanta força, ou vai ser uma força assim, tão importante, capaz de eleger um grande número de prefeitos, um grande número de vereadores nas eleições do ano que vem. Então, o Bolsonaro, eu acho que vai se tornar inelegível, vai perder politicamente, e existem outros processos aí contra o Bolsonaro, ele pode acabar até sendo mesmo preso. Pode ser difícil, nos dias de hoje, a gente pensar numa prisão do Bolsonaro, mas pode ser que caminhe para isso. E falando em adversários, agora não é nem adversário, é inimigo mesmo do Lula, é bom a gente lembrar também da Lava Jato, né? A Lava Jato também está descendo um morro e parece que ninguém é capaz de segurar, porque a última ação do pessoal que é afinado com a Lava Jato, que integra a Lava Jato, partiu lá do Rio Grande do Sul, do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, né? Quando eles intervêm na terceira vara de Justiça Federal de Curitiba, que era presidida pelo Moro, e determina a exclusão do juiz Eduardo A., que foi afastado da 13ª vara no momento que eles se predispunham, começava a investigar para onde tinha ido o dinheiro levantado pela Lava Jato, com as relações premiadas e com os acordos de leniência, né? Mas parece que vai ser o canto do cisne desse pessoal, porque em Brasília já está se falando, né? Já está se falando que os procuradores, os desembargadores, Martelli, Thompson Flores, lá do TRF4, em Porto Alegre, eles vão, quase certo que eles sejam afastados através da aposentadoria compulsória. E também a juíza Gabriela Hart, aquela do Ctrl-C, Ctrl-V dos processos do Moro, não é isso? Então, uma outra peça da Lava Jato que vai ser afastada e vai ser mais um foco de tensão na sociedade, mais um foco de tensão na cena política, a derrota, né? A derrota total não deixa de beneficiar o governo Lula e também nós todos, a sociedade brasileira, de uma forma geral. Vamos lá. Bem, a coisa também não está muito boa a coisa também não está muito boa para aquelas pessoas que, vendo o fracasso do Bolsonaro, vendo a vulnerabilidade do Bolsonaro e o consequente afastamento dele da vida política, né, que estão se habituando, estão habilitando a ocupar o lugar, né, na liderança da extrema-direita,
e numa candidatura presidencial em 2026, que era do Bolsonaro. Eu estou falando do governador Zema e do governador Tarcísio de Freitas, lá de São Paulo. O governador Zema, que está aqui pertinho da gente, que a gente conhece tão bem, né? Ele agora vai promover investimentos aí na BR-428. Essa BR, ela sai do trevo de Araxá e vai até a fronteira, a divisa com o estado de São Paulo. Esse trecho que o governador quer reformar, ele tem 107 quilômetros. E é o trecho que leva da cidade natal, e provavelmente no reduto eleitoral forte do governador Zema, com a divisa. E próximo da divisa com São Paulo, tem a cidade de Jipania. E nessa cidade é onde está situado o famoso, o já conhecido Rancho Zema, que é onde a família Zema passa férias, passa as suas férias, passa os seus feriados, né? E o próprio governador já foi fotografado lá, com filhos, parece que com netos também, né? Então, isso aí acendeu a suspeita imediatamente, porque em Minas, de acordo com um relatório técnico do DR de outubro de 2020, tem 803 trechos de estradas que precisam de intervenções urgentes, né? E entre 803 estradas, entre 803 trechos, o que começa em Araxá e vai até o Rancho Zema, foi o escolhido. Então, tem 802 trechos de estrada que precisam de reparos urgentes também, que foram preteridos em função dessa estrada, que parece ser do especial interesse do governador, né? Então, é isso. Estão falando, olha, o Zema está fazendo obra em proveito próprio. Mas, diante dessas informações que eu passei, a gente vê claramente, né, que em 803 ele escolhe exatamente a que atende a ele e a família dele. É muita coincidência, né? Quando, na verdade, a gente sabe que não é coincidência nenhuma. É o puro interesse pessoal e familiar que está prevalecendo mais uma vez na política brasileira, na administração pública brasileira. É um caso mais ou menos semelhante com o do Aécio Neves, né, que no seu governo dele, enquanto ele era governador de Minas, ele construiu uma pista de aviação numa das fazendas da família dele, né? Impossível se falar que também ali não existiu interesse pessoal do governador nessa obra, né? Que, na verdade, era uma obra particular, feita numa propriedade particular, mas com dinheiro do governador do estado. Então, essa tentativa do Zema de asfaltar essa iniciativa do Zema de asfaltar, de recuperar, de resgatar, de melhorar esse trecho da BR-428, né, em direção ao sítio da família dele, o Rancho Zema, guarda muita semelhança com essa questão, com essa decisão do Aécio de construir um aeroporto dentro de uma fazenda de familiares dele. Não ia ser aeroporto, naturalmente, como ficou provado na época, não ia beneficiar ninguém, né? Ele, a não ser o próprio quem executou, quem fez, quem ordenou a obra. E essa questão do tema complica um pouco a situação dele, porque a imagem dele está ficando feia, né? Depois que, por exemplo, ele aumentou em 300% o salário dele, né? Então, o projeto aí na Assembleia foi aprovado, parece que com bastante rapidez, que aumenta em 30%, em 300% os seus vencimentos, né? E também tem um fora que o Zema deu, né? Não se deve ter sido intencional, talvez não seja tão fora assim, é que ele criticou os projetos, os programas de distribuição de renda, de democratização da renda, quando ele elogiou, numa reunião com os estados do Sul e do Sudeste, ele elogiou esses estados e criticou os demais estados brasileiros, falando que nos outros estados que não pertencem a essas duas regiões moravam pessoas que não queriam trabalhar ou que não queriam empreender, ou não queria,
ou não sabia trabalhar e aprender, né? Então, isso aí soou muito mal, soou discriminatoriamente, e o Zema foi um fora político assim considerável, né? Porque como é que o Zema vai bater no Rio Grande do Norte, por exemplo, para pedir voto? Pô, mas vocês aí não trabalham, vocês aí não vendem, vocês estão vivendo aí da ajuda do Bolsa Família e de outros programas de democratização de renda, né? De transferência de renda. A situação dele fica constante. Mas, olha, ele não criticou o Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte está fora aí do Sul e Sudeste, né? Então, é um estado de segunda. É um estado de segunda. Como é que esse cara aqui vem pedir votos depois dele nos humilhar, depois dele nos diminuir, né? Então, são coisas que eu acredito que o Zema vai enfrentar se ele, na campanha dele, para ser o candidato para disputar com um candidato apoiado pela atual administração pela extrema-direita, né? Já o Tarcísio, lá em São Paulo, Tarcísio está vendendo propriedades públicas, principalmente na área rural, né? Com desconto, né? De 90% no preço. E quem está comprando essas propriedades são grileiros, são pessoas que ocupam essas terras estaduais que não foram retiradas de lá não sei quanto tempo, desde que eles invadiram, e agora estão sendo favorecidos com a venda dessas propriedades que eles já ocupam ilegalmente, com deságio de 90%. Olha, a bancada do PT fez um cálculo lá em São Paulo e eles descobriram o seguinte: só na venda de 10 propriedades, o Estado de São Paulo perdeu quase 50 milhões de reais. Agora, são 120 propriedades rurais já sendo preparadas, né, sendo definidas para venda, né? Olha só o tamanho do prejuízo que o governo do Estado de São Paulo, o que o Estado de São Paulo vai tomar, seu próprio governador, caso a venda dessas 120 fazendas se concretize, né? A argumentação do governador é que ele precisa vender para fazer caixa. Mas é estranha essa argumentação, ela não se sustenta exatamente porque o governo de São Paulo não sofre do problema de falta de dinheiro, né? Então, a interpretação corrente é que o governador está alienando os imóveis, né, para beneficiar integrantes da base eleitoral dele. Agora, a oposição lá em São Paulo não está dando mole, né? Porque abriu um processo no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para apurar eventuais irregularidades, E eles estão cobrando peça no Tribunal de Contas, de modo que o Estado não possa se desfazer de propriedades valiosas ah, por qualquer preço. E o governo do Estado, São Paulo, o governador Tarcísio, tem interesse de vender essas terras o mais depressa possível, porque também tem um pedido do PT, PCB e PB, aliás, nesse caso é só do PT, no Tribunal Federal, que examine a constitucionalidade da lei estadual que permite essas vendas, né? Então, vai ser difícil, né? Assim, a extrema-direita arranjar um candidato palatável, né? Haja vista todas essas informações, essas condutas nada republicanas, né? Desses personagens que a gente está falando. É o que temos por hoje, né? E lembrando mais uma vez, pedindo vocês, companheiros e companheiras, né, para curtir na nossa live e para compartilhá-lo, né, de modo que todos esses assuntos que a gente conversou aqui, esses assuntos eles chegam no maior de pessoas, né, que as pessoas possam se informar com maior clareza, possam se posicionar também com maior clareza e com base em informações corretas, com base em informações verdadeiras. Bem, o toque do Coletivo Alvorada está ficando por aqui, mas antes lembrando que
Lembrando que a live é uma produção do Coletivo Alvorada, né? E que tem a produção técnica de Alexandre Badaró e a produção executiva de Pedro Martins. Eu agradeço a presença de vocês nos acompanhando, conversando com a gente, e voltamos na próxima quarta-feira. Espero que já com a presença de nossa amiga, nossa companheira jornalista.